Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção do nosso livro didático, tá bom? Das atividades da página 27 a 30. Então, abram o livro didático de vocês na página 27 para que a gente possa iniciar a correção da atividade. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, correção do livro didático, página 27 a 30. Número 4 da página 27, represente em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadrados de mesmo tamanho, repartidos em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. Então, isso é importante. Todos os quadrados aqui são inteiros com o mesmo tamanho, tá bom? Sendo que alguns foram divididos em 10 partes iguais e outros foram divididos em 100. Na letra A, nós temos aqui o inteiro, que foi dividido em 10 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessas 10 partes iguais, quantas partes foram consideradas, foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração que irá representar esta figura é 7 décimos. Lembra? O denominador é em quantas partes o meu inteiro foi dividido. E aqui é a parte a ser considerada. Agora, nós vamos transformar esta fração em número decimal. Como nós já tínhamos visto em alguns momentos, quando a gente tem aqui o número 10 como denominador, basta que a gente veja, né? O número 10 ele contém aqui apenas um zero, tá? Então, isso nos dá um norte para que a gente possa colocar e considerar que tenha que ter um número apenas depois da vírgula, afinal é 10, então é de décimo, tá? Então, aqui ocupando a casa do décimo, um número, então o nosso número será o número decimal 0,7, tá bom? Na letra B, nós temos um inteiro, tá? Do mesmo tamanho, só que dessa vez ele foi dividido em 100 partes iguais. Dessas 100 partes, 38 foram consideradas, foram 38 quadradinhos pintados. Então, nossa fração será 100, né, o 100 como denominador e o 38 como numerador. 38 centésimos, tá bom? Agora, na hora da gente transformar em número decimal, se é centésimo, eu tenho que ter um número que comece no centésimo, concordam? Então, eu tenho que ter dois números depois da vírgula, também pela quantidade de zeros, tá? Então, tem dois modos que a gente olha. O modo mais fácil é a quantidade de zeros. Pela quantidade de zeros, você sabe quantos números você tem que ter depois da vírgula, tá? Esse é o modo mais simples. Mas por quê? Porque se é décimo, vamos voltar no assunto, se é décimo, eu tenho que ter o décimo preenchido. Então, eu tenho que ter um número depois da vírgula preenchido. Se é centésimo, eu tenho que ter dois números depois da vírgula preenchida. Então, aqui o 38 fica 0,38. Eu tenho dois números preenchidos depois da vírgula, tá bom? Na letra C, nós temos um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Dessas 100 partes, 50 foram consideradas. Se eu tenho 50 consideradas, minha fração vai ficar 50 centésimos. Se é centésimos, na hora que eu vou representar ali em número decimal, eu tenho que ter o quê? Preenchimento na casa dos centésimos. Então, são dois números depois da vírgula, certo? São dois zeros aqui. Então, são dois números depois da vírgula. Então, o meu número decimal será 0,50. Aqui nós temos 100 quadradinhos, sendo que só um foi considerado. Então, nós temos um centésimo. Prestem atenção aqui. Um centésimo, eu preciso que sejam preenchidas duas casinhas depois, duas ordens, tá? Vamos usar os termos certos. Eu preciso que sejam preenchidas duas ordens depois da vírgula. Sendo que eu tenho apenas um número, e é este número meu que é centésimo. Não é ele que é um centésimo, não é ele que é considerado 1 entre 100. Então, o número 1 fica na casa do centésimo, o número 0 vai preencher a casa dos décimos, e eu vou ter aqui a minha vírgula, então vai ficar 0,01, tá? Não 0,1, como alguns podem ter colocado.
tá bom? Porque o número 1 pertence à ordem dos centésimos, tá? Então, a gente vai ter o 1 no centésimo, o 0 no décimo e o 0 aqui, né, só para preenchimento de unidade, então fica 0,01. E na letra E, nós temos o inteiro dividido em 10 partes iguais, sendo que dessas 10 partes, 5 foram consideradas, tá bom? 5 décimos para representar, eu preciso de quantos números depois da vírgula? Apenas 1, não é isso? Porque é o décimo. Então, minha representação em número decimal ficará 0,5. Portanto, o 5 estará na ordem dos décimos. Na número 5, ainda na página 27, observe com atenção as figuras da atividade anterior. Letra A, em qual delas a parte pintada é a maior? E qual é o número decimal que a representa? A maior parte pintada é na figura do item A, não é isso que nós temos aqui? Os 7 décimos, porque de 10 partes, 7 foram consideradas. Ela é a minha maior parte pintada. E o número decimal que a representa é 0,7. Letra B, em qual delas a parte pintada é a menor? Qual é a fração que representa a parte sem pintar nesta figura? A menor parte pintada, gente, obviamente, é na imagem D. A D, nós temos que lembrar que ela é 1 centésimo. Então, de 100 partes iguais, apenas uma foi considerada. E a fração que representa a parte sem pintar, ele não está pedindo a pintada. Ele não está pedindo 1 centésimo, ele está pedindo a parte sem pintar. A parte sem pintar será 99 sobre 100, porque serão 99 quadradinhos em 100 que não foram pintados, tá bom? Na letra C, já na página 28, há duas figuras em que as partes pintadas têm o mesmo tamanho. Quais são os números decimais que a representam? Sim, nós temos no item anterior duas que têm com a mesma medida, né? Que foram as de letra C e letra E, que as duas têm 0,5 como medida, não é isso? Em número decimal. Uma sendo 50 centésimos e a outra sendo 5 décimos, tá bom? Voltem a página para vocês verem que a letra C e a letra E possuem o mesmo número decimal, tá? Então, sim, são as figuras do item C e E. E os números decimais são 0,50 e 0,5. Os números 0,50 e 0,5 e 0,50 representam a metade de um inteiro, tá? Faltou a palavra de um inteiro. Então, lemos meio. E nas duas situações, nós temos meio quadrado sendo considerado, porque nós temos um quadrado de 10 partes iguais, onde 5 são consideradas, e nós temos um quadrado de 100 partes iguais, onde 50 são consideradas. Portanto, nas duas situações, nós temos metade do quadrado considerado, tá bom? Na letra D, qual é a fração que representa esta figura? Nós temos uma figura que foi dividida em 100 partes iguais, sendo que das 100 partes iguais, todas foram coloridas. Então, a fração que vai representar esta figura é 100 sobre 100. Então, 100 centésimos. E o número decimal é 1. Por quê? Porque eu tenho um inteiro, tá bom? Eu vou ter um inteiro. 100 dividido por 100 vai dar 1, então eu vou ter um inteiro, tá bom? Letra E, escreva em ordem crescente todos os números decimais da atividade anterior. Então, na atividade anterior, em ordem crescente, gente, a gente vai colocar do menor para o maior. O que a gente tem que observar? Os números que vêm depois da vírgula. Como todos aqui começam com 0, tem 0 na unidade. Se tivesse unidade, preenchimento de unidade, nós olharíamos também. Mas como todos aqui são menores que 1, são números que vêm depois, tá, da ordem da unidade, nós vamos olhar o outro número que vem no décimo. Percebam que de um número aqui nós temos o décimo preenchido com 0, que é o 0,01. Portanto, este número é o menor deles, tá? Então, ele que vai abrir a nossa ordem crescente. Então, vai ficar 0,01, 0,38,
0,5 ou 0,50, porque o número que preenche a casa do décimo é o mesmo. E, por último, 0,7. Então, esta é a nossa ordem crescente, do menor para o maior. Ainda na página 28, questão da letra E, tá? Nessa linha, uma das extremidades corresponde a 0 e a outra corresponde a 1 inteiro. Entre esses dois números, há alguns pontos marcados. Vamos fazer a correspondência entre cada um dos números acima e um dos pontos na linha abaixo, pensando se é mais próximo de 0 ou de 1. Então, vocês têm uma linha aqui onde o meu número inicia aqui no 0, no marco 0, e vai até o número 1. Sabendo que todos os números que nós vimos lá, decimais, estão entre o 0 e o 1, sendo maior, né, que 0 e menor que 1, nós vamos preenchê-los dentro das bolinhas. As bolinhas aqui, cada bolinha representa um dos números, tá? Que nós descobrimos lá como números decimais da imagem. Então, o 0,01 será o único que estará antes do número 0, certo? Porque aqui ele começa, a casa decimal dele é preenchida com 0, então ele está antes do 0, ele é menor que o 0, tá bom? Ele já é um número menor que 0, então ele será preenchido antes do 0. Logo depois vem o 0,38. Tá? Lembram da ordem crescente? Vem o 0,38. Depois, no marco do meio, nós temos tanto o 0,50 quanto o 0,5, tá? Aqui eles representam a mesma coisa, então eles estão no nosso marco do meio. E depois, como último número aqui antes de chegar a 1, nós temos o 0,7, que é o nosso maior número decimal, tá bom? Circule o número que está exatamente no meio desta linha. O número que vocês deverão circular é o 0,5. Então, circulem o número 0,5. Tanto faz se você vai circular esse ou esse aqui, tá bom? Letra F, pense nas frações correspondentes a esses números e escreva-os somente com palavras. Então, agora nós vamos escrever as frações por extenso que são referentes aos números decimais que nós descobrimos na atividade anterior. Então, 0,01 corresponde a 1 centésimo, tá? Que em fração seria 1 sobre 100. O segundo número, 0,38, em fração é 38 centésimos, o que seria 38 sobre 100. 0,5, nós temos 5 décimos, que representados ficam 5 sobre 10. 0,50 fica 50 centésimos, que seria a nossa fração de 50 sobre 100. E 0,7, nós temos a fração de 7 décimos, que é o 7 sobre 10. Você notou que o zero antes da vírgula não aparece na leitura dos números? Vocês perceberam que a gente não colocou o 0,01 para quê, né? Para fazer a leitura dos números, a gente não cita, né, o número na hora de fazer a leitura. A número 6 da página 28. Quando os números decimais têm algarismos diferentes de 0 antes da vírgula, eles precisam aparecer na leitura do número. Complete o quadro com a leitura dos números. Então, vocês vão completar aqui o quadro como a gente lê estes números que estão aqui na tabela de classificação numérica. Nós temos aqui 12,05. Na ordem aqui, o 1 está preenchendo a casa da dezena, o 2 a da unidade. Depois da vírgula, nós temos o 0 preenchendo a casa do décimo e o 5 do centésimo. Não esqueçam que as letras maiúsculas, elas determinam justamente os números que são inteiros, maiores que 1. Então, eles antes da vírgula aqui, nós temos apenas letras maiúsculas, tá bom? Depois da vírgula, nós temos as letras minúsculas, representando décimo, centésimo e milésimo, que são os números menores que 1. Tá? Então, aqui, ó, como se lê a primeira aqui, o livro já coloca para vocês a resposta. 12,05, nós lemos 12 inteiros e 5 centésimos. Por que os centésimos a gente não considera o 0? Porque o 5 está preenchendo a ordem dos centésimos, tá? Quem vai determinar para a gente o nome é justamente até onde
o meu número é preenchido. Então, a segunda aqui, ó, 7,83. Nós temos quantos inteiros? 7 inteiros e 83 centésimos. Por que o centésimo? Porque o último número preenchido está na ordem dos centésimos. 40,081. Então, nós temos aqui 40 inteiros, porque essa é a parte dos meus inteiros, está antes da vírgula, e 0,81 milésimos. Por que milésimos? Nós temos o número 1, que é o último número aqui desta ordem, na ordem dos milésimos, tá bom? Então, é aí, assim que a gente vai considerar para poder fazer a leitura. Eu tenho tanto aqui no milésimo quanto no centésimo número, e não tenho número representando no décimo, tá? Para fazer a leitura destes números aqui, nós vamos prestar atenção em qual o número, tá? O último número, em qual ordem ele está. O número 1 está na ordem aqui dos milésimos, portanto, fica 40 inteiros e 81 milésimos. E o último número, 256,803. 256 serão os meus inteiros, que estão antes da vírgula, a partir da casa da unidade. Então, 256 inteiros e 803 milésimos. Novamente, eu tenho um número preenchendo a ordem dos milésimos. Portanto, o milésimo que vai ser considerado na hora de você fazer a leitura. Então, vai ficar 256 inteiros e 803 milésimos. A número 7, na página 29. Paula, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Siga as dicas para descobrir qual é a altura de cada uma das crianças. Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos. Fabiola é mais alta do que Pedro. Preencha a tabela com os nomes das crianças e escreva as alturas em centímetros. Aqui nós vimos que a Paula, ela é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos, tá? Então, nós só temos 2 meninas. Então, aqui ela vai ficar aqui preenchendo essa terceira casa. A Fabiola é a mais alta do que o Pedro, tá bom? Então, se a Paula é a mais alta entre as meninas, ela tem que estar depois da Fabiola. E se a Fabiola é maior do que o Pedro, ela também tem que estar depois do Pedro. Portanto, nossa ordem fica Pedro, Fabiola, Paula e Lucas, tá? Lucas sendo o maior. Por que o Lucas é o maior? Porque o Lucas, ele não foi mencionado aqui justamente das afirmativas. É que a Fabiola é maior do que o Pedro, então o Pedro não pode ser o maior de todos. Então, a Fabiola não é maior, como a Paula não é maior, porque a Paula é a menina mais alta, mas não é a mais alta de todos. Então, ela também não é a última aqui da nossa linha, tá bom? Por isso, nós deduzimos que o Lucas é a criança mais alta. Então, a gente vai preencher na ordem aqui. O Pedro fica com 1,23 m, a Fabiola fica com 1,34 m, a Paula fica com 1,41 m e o Lucas fica com 1,44 m. Então, a altura em centímetros. Transformando isso em centímetros, nós sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 100 centímetros mais 23 centímetros vai ficar 123 centímetros. 100 centímetros mais 34 fica 134 centímetros. 100 centímetros mais 41 fica 141 centímetros. E 100 centímetros mais 44 ficarão 144 centímetros. Então, a altura dessas crianças em centímetros. Letra C. Calcule mentalmente quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro e escreva esse valor na linha a seguir. Então, vocês vão voltar lá no quadrinho de vocês e vão olhar qual é a medida de Fabiola e qual é a medida de Pedro, para saber o quanto Fabiola é mais alta que Pedro. Fabiola, ela está medindo 1,34. Pedro mede 1,23. Se for em centímetros, Fabiola mede 134 centímetros e Pedro 123. Para eu saber a diferença, basta fazer a subtração. Então, 134 menos 123, eu vou ter o resultado 11. Portanto, resposta de vocês, a Fabiola é 11 centímetros mais alta do que o Pedro, tá bom? Letra D.
Se durante o ano Fabíola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 100 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Gente, se eles crescem a mesma quantidade, certo? Mas eles têm uma diferença de 11 centímetros entre um e outro, obviamente nós vamos continuar com essa mesma diferença, porque eles tiveram o mesmo crescimento de 6 centímetros, então nada muda, tá bom? Se Paulo, na letra E, se Paula crescer 100 centímetros neste ano e Lucas crescer 3 centímetros, qual será a diferença da altura entre eles no final do ano? Aí sim, porque nós temos medidas de quantidade diferentes de crescimento. Então, a Paula tem 141 centímetros. Se ela crescer 6 centímetros, ela vai ficar com 147 centímetros, tá? Então, esse aqui vocês podem colocar que é a medida de Paula. Agora, o Lucas, se o Lucas crescer 3 centímetros, o Lucas tinha 144 centímetros e cresceu 3, ele também ficará com 147 centímetros. Portanto, mudou aqui os valores, né, deles, eles cresceram quantidades diferentes, mas aí o Lucas vai conseguir se igualar à altura da Paula, porque a Paula vai conseguir se igualar à altura do Lucas porque ela teve um crescimento maior de 6 centímetros. Então, não haverá diferença, pois eles terão a mesma altura, tá bom? Letra F. A diferença entre a altura de Lucas e a de Fabíola é igual a 10 centímetros. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro de ordens. Vocês têm o quadro aqui onde vocês devem colocar, né? Já está preenchido os números decimais. Números decimais, quando tem que fazer tanto a subtração quanto a adição, vocês têm que lembrar que a vírgula sempre tem que estar embaixo da outra vírgula. Por isso o preenchimento. Então, 4 sobre o 4, 4 sobre o 3 e 1 sobre o 1. Na hora de fazer a subtração, vocês vão fazer a subtração como fazem normalmente, tá, gente? Então, 4 menos 4, 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Então, a diferença é de 10. Aqui, no caso, está em metros, então 0,10 metros, tá bom? Então, a diferença mesmo será 10 centímetros. Podemos escrever essa diferença também como 1 sobre 10 metros e 0,1 metro, tá bom? Letra G. Na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente. Se houvesse uma linha para sua altura, em que posição ela estaria? Marque com X e complete as frases se for necessário. Essa, gente, é pessoal. Vocês devem saber a altura de vocês, tá bom? E saber onde vocês se encaixariam, tá? E entre quais crianças. Se sua altura estiver entre a altura de Fabíola e Pedro, então vocês se encaixariam entre o Fabíola e o Pedro. Se vocês tiverem a altura maior que todos eles, então vocês viriam logo depois de Lucas. Se for menor que Pedro, então vocês viriam antes de Pedro. Tá bom? Então, vocês vão se basear na altura de vocês. Essa aqui é o tipo de atividade que é individual. Vocês vão fazer baseados na altura de vocês e marcar um X na situação. Então, no lugar de uma das crianças é se você tiver a mesma medida que uma delas, tá bom? Então, se a sua altura é igual a alguma criança que está aqui, tá? Se for igual ao do Pedro, igual a Fabíola, igual a Paula ou Lucas, você vai marcar essa opção e escrever qual das crianças que a sua altura é a mesma. Se for antes do Pedro, você for menor que o Pedro, então você vai marcar essa opção. Esse entre se você estiver entre a medida, por exemplo, de Fabíola e Paula, a Fabíola tem 1,34, a Paula 1,41. Imagine que você tem 1,37, então você está entre as duas alturas. Então, se for essa situação, você coloca essa opção e escreve entre Fabíola e Paula, tá bom? E por último, depois de Lucas, para quem tem as medidas maiores que 1,44 de altura. Então, vocês devem se basear na medida de vocês, tá bom? Então, isso é atividade individual. Tá? É de cada um, especificamente, que vocês vão preencher a altura. Então, você deverá ver entre as crianças e a altura citadas, onde você e sua altura se encaixam.
Já na página 30, na letra H, use o espaço abaixo para desenhar você e as 4 crianças em ordem de altura. Em ordem de altura, então, vai ser uma ordem... Vocês podem escolher se ordem crescente ou decrescente, porque aqui não foi determinado, tá? Então, se você começar pela ordem crescente, você vai começar a desenhar a criança menor para a maior, incluindo você. E se for na ordem decrescente, você vai colocar da criança maior para a criança menor, incluindo você. O que vocês devem fazer aqui? Vocês irão colocar desenhos de crianças, tá? É desenho mesmo, desenhar bonequinhos, criancinhas, onde vocês colocarão a altura de cada um com um nome. Então, se vocês estiverem desenhando o Pedro, então vocês desenham o Pedro, colocam a altura e o nome do Pedro, tá? E na fila, né, onde ele vai se encaixar. Então, vocês vão desenhar de acordo com a ordem de altura. Se começar do menor para o maior, então vocês vão começar no Pedro, depois Fabíola, Paula, Lucas. Não esquecendo que vocês têm que estar na fila. Então, vocês vão se desenhar onde vocês se encaixam, tá bom? Então, isso é uma produção artística de desenho. Não tenham preguiça, façam o desenho. E agora, para finalizar a nossa correção aqui na página 30, nós temos o número 8. Complete o quadro de modo a obter números iguais em cada linha. O que acontece? Nós temos aqui os números com representação de número e escrita. Depois nós temos as ordens das casas, tá? A classificação pela ordem em que ocupam. E depois como a gente lê, o que se pode ler, tá? Então, nós vamos preencher cada uma, tá bom? Obviamente, né? Dando conexão entre os números, tá? Então, 100 centésimos. Como é que os 100 centésimos é representado na classificação por ordem? Então, nós temos 100 centésimos, nós temos uma unidade, um décimo e um centésimo. Então, fica 1,00. Como que nós lemos esse número? Como aqui os 2 zeros, nós não temos nada sendo preenchido aqui, nós só temos a unidade sendo preenchida, então nós temos o número 1, tá? Dessa mesma forma que serão feitos os outros números. Nós temos 150 centésimos. Se é 150 centésimos, eu tenho que ter números preenchidos até a ordem dos centésimos. Então, se o meu 0 está aqui, o meu 5 está no décimo, o meu 1 é um número inteiro. Como eu faço a leitura disso aqui? Eu faço a leitura de 1/2, que é a mesma coisa que 1,5, tá? E assim por diante. Então, aqui nós temos 1,000. A última representação numérica está nos milésimos, então o meu número tem milésimos. Como eu vou escrever isso? Então, é 1000 milésimos. E como eu posso ler? Aqui eu tenho 1, gente. Por quê? Porque o 1 está preenchido na unidade. E esses números aqui eu não tenho nada neles. Tá bom? Eles só são preenchidos, mas nós não temos quantidade. Então, a leitura deste número também é 1. Aqui nós temos 15 centésimos. Então, aqui ele dá pra gente já o nome de leitura. Se são 15 centésimos, o meu número tem que ir preenchido até o centésimo, certo? Como ele faz referência ao 15, então o 15 tem que ter representação até o centésimo, por isso o meu 5 está na ordem dos centésimos. Então, vai ficar 0,150, tá? Porque aqui ele só preenche os milésimos, mas a minha intenção é que o 5 termine nos centésimos. E na hora de representar aqui fica 150 milésimos. Por que o 0? Porque justamente a representação aqui está em milésimos, tá bom? Aqui são centésimos, então eu sei que tem que ter até a ordem dos centésimos o número, certo? E nós temos aqui o 0,30. Se é 0,30, é 30 centésimos. E como nós lemos isso? Nós lemos 3 décimos. Por quê? Porque nós estamos considerando o número que eu tenho. Se aqui é 0, eu não preciso considerar. Eu não tenho nenhum inteiro. E o 3 está ocupando a ordem dos décimos. Portanto, nós temos 3 décimos. Aqui nós temos 100 milésimos. Se é 100 milésimos, eu tenho que ter preenchido até a ordem dos milésimos. Aqui, os milésimos, a gente vai colocar, aí ele vai ficar preenchido, então, 0, 0, 1. Eu não tenho unidade. Então, na minha leitura, vai ficar 1 décimo, tá? 1 décimo, porque ele está na ordem dos décimos.
ou 10 centésimos. Eu também posso ler considerando essa quantidade aqui, tá? Mas aí eu consideraria pelo centésimo, tá bom? Ou 100 milésimos, como foi colocado aqui, porque aí eu consideraria os 3 números. 20 décimos. 20 décimos eu vou ter o quê? Um número só na ordem dos décimos. Portanto, o meu 2 é a unidade, tá? Ele tem aqui, eu tenho um número antes do décimo, tá? Antes da vírgula. Então, 20 décimos é igual a 2,0, que é igual a 2. Aqui, 0,300, nós temos a representação até a ordem dos milésimos, então ele fica 300 milésimos. E a leitura fica 3 décimos, porque ele está preenchido aqui na ordem dos décimos, ou 30 centésimos, ou 300 milésimos, se eu considerar os 3 números. 25 décimos, eu preciso de um número preenchendo a ordem dos décimos, então fica o 5 e o 2 aqui na minha unidade. Portanto, a leitura fica 2,5 ou 2 inteiros, porque está antes da vírgula, e 5 décimos. Aqui nós temos 4 centésimos. Se é centésimo, eu preciso ter um número preenchido na ordem dos centésimos. Então, o 4 fica na ordem dos centésimos. Para preencher, para completar, eu completo a ordem dos décimos com 0 e a minha unidade com 0. E na minha leitura fica 4 centésimos, porque é o único número e ele está representado na ordem dos centésimos. 100 décimos. 100 décimos, eu vou ter que ter um número representando nos décimos, certo? Portanto, aqui, se eu coloco 0 nos décimos, antes da minha vírgula, eu ganho uma unidade e uma dezena, tá bom? Então, aqui nós temos 10. Portanto, como se lê 10? Aqui, na penúltima, nós temos 150 décimos, porque aqui a leitura é do 15. Para ser 15, eu preciso que tenha uma unidade, né? O 5 como unidade e o 10 como dezena. Então, a representação vai ficar 1 aqui, 5 na unidade, vírgula 0. Portanto, sendo o número 15. E como eu leio isso? Eu vou ler 15, 150 décimos, porque eu vou ter aqui preenchido uma, tá, casinha, depois uma ordem, depois da unidade. Porque aqui foi determinado que eu tenha ele em décimos. Para ele ser décimos, eu tenho que ter pelo menos um número preenchendo a ordem dos décimos. Portanto, aqui a gente colocou o 0. E por último, 140, nós temos milésimos. Para ser milésimos, eu tenho que ter preenchido até a ordem dos milésimos. Aqui já foi feito o preenchimento, então tá 0,145 milésimos. Na hora de representar, nós vamos recolocá-lo aqui, ó, 145 milésimos. E na hora da leitura, nós colocamos 145 milésimos. Aqui não muda porque eu não tenho nenhuma unidade, tá bom? Esse quadrinho pode ser um dificultador para vocês. Façam com calma, confiram aqui pela correção e voltem o vídeo, parem o vídeo a cada número, para vocês entenderem os 3 sentidos de que o número foi colocado, tá bom? Lembre-se da importância de realizar a correção, gente, não deixem respostas erradas, porque depois vocês vão estudar errado se a resposta permanecer com erro no livro de vocês. As dúvidas vocês guardem, anotem para a gente colocar, para a gente esclarecer nas nossas tutorias, tá bom? E até a próxima correção do nosso livro.